Muito bem, pessoal. Vamos falar nessa videoaula sobre hormônios vegetais ou fitohormônios. Essa aula tem como foco estudantes de nível superior. Vamos fazer uma breve introdução sobre os hormônios vegetais e na aula seguinte iniciaremos a trabalhar os hormônios isoladamente. Os hormônios vegetais, então, eles são substâncias que estão presentes nas plantas em baixíssimas concentrações, entretanto, eles têm um efeito muito significativo, muito importante no crescimento e desenvolvimento. Bom, a palavra hormônios vegetais, hormônio, né, vem do grego e significa estimular. Então, ele está estimulando ou despertando algum processo fisiológico no vegetal. A descoberta ocorreu com observações de Darwin e seu filho, que eles perceberam que os vegetais eles não estavam crescendo de maneira desregulada. Tinha algo que estava controlando o crescimento dos vegetais, algo interno. E aí, a partir daí, eles começaram as investigações e teve-se a descoberta do primeiro grupo de hormônios vegetais, que são as auxinas. O primeiro grupo a ser descoberto, né? Isso ocorreu entre 1920 e 1960, é algo recente na nossa história. Bom, essa videoaula ela tem um foco na cultura da videira, em função de ser, em função de fazer parte da disciplina do curso de Viticultura e Enologia do IFSC. Bom, do que depende o crescimento da videira? Depende de fatores externos, luz, CO2, água, minerais, temperatura, comprimento do dia e gravidade, né? São fatores externos, então muito importantes principalmente para a fotossíntese e todos os processos fisiológicos da planta, e também de fatores internos, que são os hormônios vegetais, que atuam em diversos processos fisiológicos, como, por exemplo, divisão das células, elongação das células e diferenciação das células. Então, os hormônios vegetais são esses fatores internos que regulam o crescimento da videira. Bom, eles são substâncias que agem, então, ou controlam vários processos fisiológicos, como germinação, crescimento, floração, divisão das células, amadurecimento, dormência. São substâncias que podem ser sintetizadas em um grupo de célula e atuar ali mesmo, naquele grupo de célula, ou ser enviado para um outro local da planta e fazer sua ação nesse outro local. Eles podem, então, ser transportados pelo sistema vascular e também ser transportados passando de célula a... Quais são os principais grupos de hormônios? Nós temos 5 que são mais estudados, né? Auxinas, giberelina, citocinina, etileno e ácido abscísico. E tem um grupo de mais 4 que também são importantes, que são os brasinoesteroides, tem a função de promover o crescimento, poliaminas, também promotora do crescimento, e temos jasmonato e salicilatos, que são inibidores do crescimento. Esses hormônios vegetais, eles se classificam, entre aspas, de maneira geral, em promotores ou inibidores do crescimento. Então, nesses destacados aqui em negrito, nós temos esses 3 primeiros considerados como promotores do crescimento, auxinas, giberelinas e citocininas, e o etileno e o ácido abscísico, eles estão relacionados à inibição do crescimento, ou estão presentes mais na planta no final do ciclo de um tecido, seja ele fruto ou folha. A ação de um hormônio vegetal, ela depende de alguns fatores, né? Um único hormônio vegetal, ele pode causar efeitos variados em diferentes tecidos ou órgãos de uma mesma espécie ou de diferentes espécies. O que quer dizer isso? Que ele pode ter um efeito X num tecido, uma espécie, e um efeito Y no tecido de uma outra, no mesmo tecido de uma outra espécie. Então pode ter essas particularidades.
Diferentes hormônios eles podem causar o mesmo tipo de resposta no mesmo tecido vegetal. Então, o hormônio A pode causar o efeito X, o hormônio B pode causar também o mesmo efeito X no tecido. Um outro ponto, dois ou mais hormônios, eles podem agir junto e causar uma resposta fisiológica, dependendo da concentração de cada um. Então, pode ser que uma concentração alta do hormônio A e baixa do hormônio B cause um efeito Y. Se a concentração do A for menor e do B for maior, pode causar um efeito Z. Então, tem vários fatores que afetam, então, essa ação do hormônio vegetal. Um outro conceito que é importante destacar é que os hormônios vegetais eles são considerados como substâncias químicas, né, que atuam de forma integrada no crescimento e desenvolvimento das plantas, visando manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do vegetal. Ainda sobre conceitos, é importante vocês lembrarem que hormônio vegetal ou fito-hormônio é a mesma coisa, são sinônimos. Já regulador vegetal ou fitorregulador são palavras que aparecem constantemente na área agrícola. Eles estão relacionados a hormônios, mas eles não são substâncias produzidas naturalmente. São substâncias produzidas em laboratórios que podem ser a molécula do hormônio vegetal, que quando aplicados na planta terão o efeito daquele hormônio. Pode ser uma substância que mimetiza, então, o efeito do hormônio vegetal. Pode ser uma substância que iniba a síntese do hormônio vegetal. Pode ser uma substância que promova a síntese do hormônio vegetal. Pode ser uma substância que bloqueie a ação do hormônio vegetal. Então, são várias ações que essas substâncias podem fazer e afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas. Nós veremos então que na agricultura se usa vários desses reguladores vegetais. Então lembrem disso. Regulador vegetal ou fitorregulador são substâncias sintéticas que ou mimetizam, ou inibem, ou promovem a síntese do hormônio, ou bloqueiam a ação dele e vão causar então um efeito na planta. Bom, a ação do hormônio ela depende da concentração do hormônio associada a onde ele está atuando, né, ao tecido vegetal. Depende do estágio de desenvolvimento da planta. Depende da sensibilidade do tecido àquele hormônio e também da interação com outros hormônios. Então, na sequência, nós vamos detalhar cada um desses pontos. Então, a concentração associada ao tipo de tecido ou órgão. Então, tem uma faixa ótima, que abaixo daquela faixa não vai ter resposta do hormônio, haverá um efeito inibitório, e acima haverá um efeito inibitório. E eu trago então esse gráfico onde mostra que, à medida que você aumenta a concentração de auxinas aqui no eixo X, você vai ter inicialmente na concentração A1 uma promoção no crescimento das raízes. À medida que você vai aumentando a concentração, esse crescimento nas raízes começa a ser menor, a ponto de inibir. Na concentração A5, por exemplo, nós vamos ter o crescimento das raízes inibido, ou seja, é uma concentração alta demais para promover o crescimento das raízes. Por outro lado, essa concentração alta aqui para as raízes é a concentração ótima para o crescimento do caule. Então percebam aqui que o caule, na concentração A5, ele vai ter um crescimento muito grande. Já na concentração A1, o caule não tem crescimento. Ou seja, percebam o efeito da concentração associado ao tipo de tecido vegetal. Os ramos, então, eles têm um ótimo decrescimento numa concentração intermediária, comparado com raiz e caule. Concentração muito alta também vai ter um efeito inibitório do crescimento do ramo, né? E também uma concentração muito baixa não terá efeito na promoção do crescimento desse ramo.
Então, como que a planta controla a concentração do hormônio vegetal? Ela pode aumentar ou diminuir a sua síntese, pode inativar temporariamente, pode compartimentalizar ou pode degradar aquele hormônio vegetal. Bom, o estágio de desenvolvimento também afeta a ação do hormônio. Então, a planta responde de maneira diferente em cada estágio de desenvolvimento. Então, ela tem que estar sensível ao hormônio e essa sensibilidade vai estar relacionada com o estágio de desenvolvimento. Então, com relação à sensibilidade, que é um outro ponto, a célula-alvo ela tem receptores, que são proteínas que recebem aquele hormônio, geralmente nas membranas das células. Essas células elas reconhecem o hormônio vegetal e promovem, então, uma cadeia de resposta dentro da célula à presença daquele hormônio. Então, ela percebe a presença do hormônio, vai ocorrer uma transdução de sinal e uma resposta específica àquele hormônio. Então, em termos práticos, um exemplo, nós vamos ver quando nós estudar auxinas, que quando tem a auxina presente numa estaca, que você vai estar propagando, essa auxina vai promover o enraizamento da estaca, vai melhorar o enraizamento. Então, primeiro a estaca vai perceber a presença da auxina, vai ocorrer uma transdução de sinal, né? Então, sinalização, e vai ter uma resposta. Qual que vai ser a resposta? Vai ser a síntese de mais células radiculares e crescimento de raiz. Quanto à interação com outros hormônios, é bem importante também vocês saberem, né, conhecerem que a ação do hormônio está relacionada com a presença ou ausência de outros. Né? Um exemplo, na queda de folhas, quando a videira vai sofrer a queda das folhas, a senescência, quem faz as células se desprenderem é o etileno. Nós vamos estudar etileno e nós vamos ver detalhadamente como esse processo ocorre. Então, o etileno é o hormônio vegetal que vai promover a queda, a degradação das paredes celulares das células na camada de abscisão. Bom, mas isso ocorre somente se tiver baixos níveis de auxina. Então, no outono, próximo do inverno, quando as folhas começam a senescer, a morrer, para que ocorra a queda, é necessário então ter altos níveis de etileno e baixos níveis de auxina. Se você não tiver essa condição, a folha não vai cair. Se você tiver baixo etileno e altos níveis de auxina, a folha não vai cair. Então percebam a importância da atuação coordenada desses hormônios vegetais.